Ô, Rogério, Diga lá. assim como o Mangue Beat, o movimento que acabou as bandas se juntando para fazer tipo uma cena pernambucana mais ativa de música, a psicodelia nesse período que tu pesquisou, ela foi um movimento real das bandas se empenhando em fazer a psicodelia como um estilo musical ou foi algo muito aleatório que foi se juntando por uma época do tempo realmente, de Woodstock, anos 70, toda aquela viagem que existia? Ernesto, eu acho que movimento é uma palavra muito forte, né? E eu acho que eu também menciono algo assim no livro, né? Eu chamo mais de cena do que de movimento, né? Claro que naquela época do Recife, se hoje é conservador, imagine 50 anos atrás, não existiam tantos cabeludos com violão na mão andando pelas ruas aí, né? Então, assim, eles acabavam se conhecendo realmente por se ver um ou outro, né? Aconteceram alguns shows, alguns concertos coletivos que acabou aproximando mais eles, né? Mas eu acho que movimento era uma coisa muito forte. Como era uma coisa muito pequena, acabava que eles estavam todos juntos, sempre, entendeu? Mas eu acho que uma característica também dessa cena é que muitos, assim, já faziam um trabalho, por exemplo, o Marconi Notaro fez um descasso, que eu tenho ele aqui, que é o Sub-Reino dos Metazoários, né? E o Marconi fez esse disco, gravou esse disco, mas ele não tinha uma carreira musical, assim, né? Ele fazia de tudo, né? Nos jornais dizia que ele era escultor, pintor, poeta, escritor, diretor de teatro, enfim, ele fazia de tudo. Então acho que as dificuldades de se trabalhar com música também não permitia que eles levassem tanto à frente todos juntos. Que acabavam um saindo, aí o Flaviola viajava em 73, ele resolveu ir para o Rio de Janeiro, aí já se distanciava um pouquinho, voltou depois, e assim por diante, sabe? Então, acho que as condições eram muito mais difíceis do que talvez 20 anos depois no Mangue Beat, para eles realmente se organizarem dessa maneira. Era uma coisa muito mais mambembe, talvez, do que... Não conheço muito, assim, não posso falar sobre as origens do Mangue Beat e da movimentação deles, mas pelo que eu entendo, assim, era uma coisa um pouco mais complicado de se conectar dessa forma. Mas apesar de ser uma cena muito pequena, tinha vamos dizer, uma unificação entre Paraíba, Pernambuco e Alagoas, né? Tinha mais ou menos que uma cena em comum os três, né? Você Tinha vê que sim. tinha cantores e cenas, né? Pois é, aqui no Recife também, assim, no final dos anos 70, 60 e início dos 70, tinha uma cena muito grande de bailes, né? Aconteciam muitos bailes nos clubes aqui do Recife, tinha um clube internacional, clubes que ainda existem, o Clube Internacional, o Náutico, o América, eu acho que não existe mais lá em Casa Amarela, e eles recebiam muito essas bandas de baile, né? Que tocavam cover, basicamente. Então, muita gente começou assim. O Almir e o Ivinho tocavam em bandas de baile, por exemplo. E a cena de João Pessoa, você mencionou a Paraíba lá. Eu conversei com o pessoal do The Gentleman, com o Guinho, o tecladista, e com o Carmelo, o baterista. A cena de João Pessoa não era tão forte quanto a de Recife. Então esses grupos vinham para cá. Esses grupos vinham de João Pessoa no final de semana, vinham para cá na sexta-feira, faziam show sexta, sábado e domingo. Às vezes eles dormiam até em dormitórios dentro dos próprios clubes, pelo que os instrumentistas me falaram, porque tinha mais procura aqui do que em João Pessoa nessa época. Então acabou tendo essa troca aí muito grande, e foi numa dessas vindas que o Zé Ramalho conheceu o Marconi Notário, né? O Zé Ramalho conheceu o Marconi antes de começar o Lula, de conhecer o Lula, e eles fizeram alguns trabalhos juntos, e shows e tal, tanto lá em João Pessoa quanto aqui em Recife, antes de gravarem
o disco do Marconi que eu mostrei agora. Então tinha muito essa ida e vinda aí, principalmente de João Pessoa para cá, desses grupos de baile. Quem está aqui participando, é isso que eu ia falar, do Serafim. Fica à vontade, né? Pode falar. Não, você conversou com ele, você tem mais base. Não, que Serafim aqui, ele comentou aqui, né? Essa base do Nordeste psicodélico é a Trindade. O Zé, Marconi Notaro, Lula Couto e Flaviola. E aqui embaixo ele também fala na questão da comparação em relação ao movimento Mangue, que ele fala que as origens do movimento Mangue eles também começaram Mambembe e meio circense.